Depois da publicação de reportagens que mostram relações suspeitas entre ministros do Supremo envolvidos no caso Master, o STF divulgou uma resposta institucional. Por meio da Secretaria de Comunicação, o ministro Alexandre de Moraes classificou as denúncias como um padrão criminoso de ataques. Foi a primeira manifestação oficial da Corte sobre o tema. A nota diz o seguinte: a matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Vorcaro, é falsa e mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Eu vou passar para a Ana, mas Augusto estava compartilhando com você essa nota um pouco mais cedo, antes do programa começar. Volta lá na nota, porque acho que foi o próprio ministro Alexandre de Moraes que escreveu, porque ele deixou um rastro ali no fim dessa nota, quando ele diz: essa reunião não ocorreu e segue um padrão criminoso de ataques desqualificados, se a gente tirar o advérbio ali, hein, Augusto? Pois é. Ele suprimiu a palavra matéria, que imagino eu que ele estivesse querendo dizer. Ele está pensando na matéria. Não é? Está bem atrás. A matéria está lá na frente, ele esqueceu de fazer a menção. Exatamente, essa reunião não ocorreu, se você tirou o advérbio ali, e segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo. A única coisa que é verdadeira ali é o padrão criminoso. Errando, ele acertou. Pois é, Ana, a gente até inclusive comentou essa matéria do Metrópolis. 4 fontes foram ouvidas pela jornalista para ela descrever ali esse encontro, essa reunião. Aliás, foram 2 oportunidades que o ministro Alexandre de Moraes teria visitado Daniel Vorcaro na sua mansão, uma delas inclusive com a presença do presidente do Banco Estatal de Brasília, o BRB. Mas não trataram do assunto. Não, Palmeiras. Por favor. Agora, ele diz que as 4 fontes inventaram a história. Eu encontrei o Bernardinho esses dias, mas a gente não falou de vôlei. Nem tocamos em assunto de vôlei. Nada, não falamos nada, só falamos do Banco Master. Olha, é inacreditável, né? Assim, eles acham que nós somos idiotas. Eles escrevem, bom, isso é sobre essa nota aí. O SEG é o famoso sincericídio, né? Só Freud explica. A cabeça do Alexandre de Moraes sabia muito bem, de maneira inconsciente / consciente, o que ele estava falando, e aí acabou cometendo uma gafe que acabou sendo colocando os pingos nos is e deixando margem exatamente para o que a gente pensa. Segue um padrão criminoso, porque é isso, né? O que o Augusto disse no primeiro comentário dele, hoje nós temos uma máfia no Supremo Tribunal Federal. Vamos combinar, né? Um ministro da corte que tem um resort, que tem um cassino, gente. Eu acho que só isso aí, um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um resort, que tem um cassino, que não é possível ter cassinos no Brasil, mas ele tem um cassino. Não, e eu ainda vi gente defendendo, dizendo, não é um cassino, tem um jogo de luz ali, são luzes, e o tipo de bancada ali para lembrar os ares do cassino, ou seja, é o cassino, né? O que, de novo, a palavra disso tudo é impunidade no Brasil. A impunidade domina tudo. Domina o Congresso, domina o Executivo, domina o Supremo Tribunal Federal, porque eles se sentem intocáveis. Esse é o problema. Eles se sentem intocáveis porque eles sabem que eles são intocáveis. O Senado não vai fazer nada, o senador Vieira, até o Alessandro Vieira, teve aí, né, um suspiro de coragem de dizer, né, vamos investigar aqui, vamos tentar colocar na CPI do crime organizado, mas isso vai durar 24 horas, amanhã já tem outro discurso, porque alguém no Supremo vai balançar o chaveirinho ali, a canetinha do vou abrir um inquérito de ofício contra o senhor e acabou. Acabou, não tem. Só
a imprensa vai desvendar tudo isso. E talvez seja por isso que eles estejam atacando tanto assim a imprensa, porque eles sabem que a imprensa, não a grande imprensa, que surpreendentemente já anda fazendo coro com o tipo de pergunta que a gente faz aqui. Mas eles sabem que uma imprensa independente vai perturbar, vai fuçar, vai tentar encontrar informações pela lei de informação. E aí acontece que eles começam essas platitudes todas, né? E o bingo do ataque às instituições, ataque da imprensa, tudo isso segue um padrão criminoso. É gravíssimo, porque é mais uma tentativa de criminalizar o trabalho jornalístico. Daqui a pouco a jornalista está incluída lá no inquérito das fake news, Augusto. Claro. Buscar a verdade no Brasil não é de hoje que é criminoso. Você publicar a verdade foi a origem dessa perseguição aos jornalistas, aos jornalistas honestos, que já dura, 6 anos. É isso aí. Contar a verdade é perigoso. Agora, eles acham que vamos esquecer. Daqui a pouco aparece alguém que jogou no cassino e jogou de verdade. Sim. De verdade. Eles vão dizer que tinha o quê? Eles faziam um sorteio só para pegar, quando o produto do roubo não dava um número redondo para distribuir, eles disputavam as sobras ali na mesa de sinuca. Tá bom. A mulher continua pobre, né? A cunhada do Toffoli, isso aí só prova que ele é mau irmão. Devia ajudar o irmão, então, se é verdade que ele é pobre. Agora, meu Deus do céu, ele aparece em filmes, vídeos, recebendo pessoas que ele não deveria encontrar. As provas sobram, o que os juízes chamam de provas robustas, mas sobram. E eles ali discutindo se vão criar ou não um código de conduta. Quer dizer, o que eles acham, né? Que somos idiotas, né? Repito, todo mundo que tratou o povo brasileiro como um bando de idiotas acabou mal. Esse Supremo não vai acabar bem. E o Toffoli, é isso aí. E quem redige um texto como esse que a Paula teve de ler a trabalho... Mas não pode ser juízes de várzea, sabe? Essa copinha. Desafio ao galo. Exatamente, desafio ao galo, bairro contra bairro. Não pode, o cara tá lá, ladrão de processo, agora esconde o processo. É vício, adquirido na faculdade ainda. Antes ele roubava com a ajuda do... Como é que é o nome do amigo? Vlad. O Vlad, qualquer hora, aparece aí como candidato ao Supremo. Quem sabe a gente não acha esse processo do Márcio junto com o do Vladimir. No acervo que eles têm. É isso aí. Agora uma pergunta. Quanto tempo até o Moraes quebrar esse silêncio? Nós ficamos sabendo da reunião com o Daniel Vorcaro, quantos dias atrás? Que o Moraes esteve na casa do Vorcaro? Não, quando a notícia começou a rolar na imprensa, porque Moraes quebra o silêncio, que demorou. Quantos dias foram? Os telefonemas... E imagino, talvez, até pelo trabalho jornalístico, a jornalista tenha acionado o ministro, a outra parte, para perguntar, antes da publicação da reportagem, que tinha uma grande riqueza de detalhes, falava ali que o ministro chegou com um assessor, foi depois para o subsolo da casa, foi recebido no bunker, né, onde ele foi recebido com vinhos caros, charutos, uma riqueza de detalhes. 4 pessoas teriam descrito ali as cenas para a jornalista que publicou. Imagino, Piotr, você que está na estrada há bastante tempo, Augusto, que ela tenha buscado ali outra parte que no primeiro momento eu disse, não quero me manifestar. Quando a coisa saiu do controle, aí ele vem com essa nota e ainda chama de mentirosa, falsa e criminosa o trabalho jornalístico? Então, e se ela comprovar, porque ela obviamente tem essas informações, senão não publicaria, claro. Aí agora dá o quê? Um crime contra a honra. Está chamando de mentirosa, não é verdade? Conheço e respeito a Malu Gaspar pelo trabalho ela faz. Nenhuma pergunta é por acaso.
as perguntas que ela está fazendo, quer dizer, preenchem, ali fecham o painel. Tá? Ela não está querendo saber só o horário por curiosidade. Ela sabe mais do que foi publicado. Agora, ela não recua, não. Ela não recua. Aliás, é tarde demais para que qualquer órgão de imprensa que se meteu no assunto recuar, porque vai levar furo. Dos outros, ela está perguntando a coisa que que falta para fechar o mosaico. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês e aos nossos amigos aí, os que nos acompanham. Alguma vez você já telefonou 6 vezes num dia para tratar de um pequeno assunto? Para alguém? Ele telefonou 6 vezes e disse que era para saber mais detalhes de uma lei americana. Mas, meu Deus do céu, o presidente do Banco Central, né, Augusto? Hã? As ligações para o presidente do Banco Central, né? Presidente do 6 Banco vezes. Central, isso. O atual, né? Não o anterior. O atual. Já estão falando do Sim, Roberto perdão. Campos. Ele telefonou para o presidente do Banco Central 6 vezes no mesmo dia para tratar de um assunto, mas por que ele não fez as perguntas de uma vez, como a gente normal costuma fazer? Eu não estou entendendo o negócio. Advogado. Eu ligo para o Marcílio, me explica aqui, como é que é sigilo? O que se coloca sob sigilo e por quê? Se eu telefonar 6 vezes, ele deve ficar esperto ou recomendar que eu vá à delegacia mais próxima, ou vão falar para mim, vai e confessa logo. Pois 6 vezes, né? Eu paro de atender na 3ª. Deixa eu só dar o crédito em relação a essa reunião. Quem publicou foi a Andresa Matais, do portal Metrópolis. E ela justamente Sim, do caso da Malu Gaspar. E nesse caso, ela inclusive publicou hoje, mantendo a apuração em que pese essa nota do Supremo, chamando a matéria de mentirosa. E, ao manter o que tinha escrito antes, tudo indica sim, ela consultou. Olha, tem uma matéria sobre isso. Claro. Não quer se manifestar? Tá bom, não se manifesta. Agora, vamos lá. A matéria dela só diz que ele foi na casa. Do ponto de vista jornalístico, Augusto foi diretor de redação, pode se expressar aqui com outro ponto de vista. Eu, como repórter, se não tem nenhuma ofensa, a menos que você queira. Bom, você quer dizer alguma coisa sobre isso? Não tem essa obrigação. Do ponto de vista jornalístico, aumentaria o que ela poderia escrever. Olha, o Supremo disse que não, que ele foi lá para fazer tal coisa, não sei o quê. Tudo bem. Tudo indica que ele não se manifestou, ou não quis se manifestar, ou não foi consultado. Mas não quer dizer que ele está dizendo que foi mentira, ele está alegando mentira. É isso, ele não mudou a palavra. Não, e Piotr, a Andresa é da mesma estirpe aí da Malu. Eu também espero pertencer a essa estirpe. E se você errou, você desmente, ué. Se você constata que você deu uma informação errada, dê a informação correta. Isso para a gente não constitui problema nenhum. Claro. Agora, o problema é quem mente deliberadamente, ele é de má fé. Né? Não cometeu um erro, não. Contou uma mentira. E não é o caso das jornalistas, que nós mencionamos. Quem mente é quem, no caso, desmente. Augusto, me permita, o ministro Moraes, como se tornou um investigador, ele vai entender o meu raciocínio. Ele ligou 6 vezes no mesmo dia, como lembrou Augusto, para o atual presidente do Banco Central. Estranho. A mulher dele presta serviços para o Vorcar, no escritório de advocacia. Muito bem. Aí o parceiro dele de Supremo, que o indicou, inclusive, para o inquérito do fim do mundo lá em 2019, é o Toffoli, que era presidente da corte, sem sorteio, sem ser provocado, abriu um inquérito de ofício. O Toffoli está envolvido nesse negócio, inclusive decretou sigilo absoluto. O que faz um repórter? Ele começa a juntar as pontas. Isso é uma lógica de investigação da polícia, do jornalismo, não é diferente para ninguém. Ele começa a juntar. Aí ela recebeu uma informação, tudo indica. A Paula já lembrou aqui da riqueza e detalhes. O que beberam, se tinha charuto, daqui a pouco vai sair a marca do vinho e se deixou vinho na taça também. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é uma série de informações. Não dá para negar tudo isso. E dizer que, como mencionou Augusto, se liga 6 vezes para o presidente do Banco Central para falar do mesmo assunto. Quer dizer, e a tal da Magnitsky, com tudo acontecendo em relação ao Master, bom,
ele tem que entender que uma investigação se faz assim. Aliás, ele deve saber, né? Ele diz que fez várias. Agora, sobre essa questão da riqueza de detalhes da matéria, é um ponto interessante, porque a jornalista, quando manteve a nota, né, depois da nota do Moraes, a jornalista veio e falou, nós estamos mantendo a informação. Quando veio essa nova nota, nós estamos mantendo a informação, disse porque nós temos relatos. E aí a gente fica sem saber se esses relatos são relatos ouvidos, relatos por escrito, fotos, mas me parece que você não vai manter, depois do ministro dizer que é mentira, você não vai manter se não tiver uma prova. É evidente. Né? Então, e o Moraes não falou mais nada. Ao que eu sei, ficou quieto depois disso e provavelmente recue. Os recuos do Moraes, que nem eu falo, quando o Moraes entrar numa rua sem saída, ele bate para não dar ré. Provavelmente o recuo dele é estratégico, é um recuo de tsunami, que recua para voltar, né, mais forte. É provável que em algum momento o STF ou Moraes vá para cima da imprensa porque eles estão acostumados e foram acostumados por essa velha mídia. A mesma imprensa. A mesma imprensa. Foram acostumados a se tornar truculentos com o jornalismo, com a verdade, com a imprensa séria, sobretudo que há 7 anos, e não agora acordou, mas que há 7 anos, desde o início do inquérito das fake news, tem feito um trabalho exemplar. Não está fazendo um trabalho exemplar agora, mas vem fazendo desde então. Então, mas seja como for, essa riqueza de detalhes, essa insistência de, tenho relatos, e o Moraes recuando, a coisa pode ser pior. Quer dizer, eles podem ter fotos, eles podem ter imagens, eles podem ter gravações. O Moraes pode estar muito encrencado nessa história toda. E fora charuto, fora bunker, fora vinho e etc., havia ali detalhes de que numa das reuniões o Moraes estava assistindo às eleições, a vitória do Trump na televisão. Quer dizer, ele sentou-se ali com o dono o presidente do BRB e o Vorcaro numa intimidade que não deve ser costumeira a um ministro do STF que está visitando a casa de alguém desconhecido. Então, e além disso, ainda tem na matéria uma menção ao fato de que dentro da casa do Vorcaro, até, enfim, deu a entender que os empregados, ou enfim, pessoas que frequentavam a casa sabiam do contrato da esposa do Moraes. Falava-se disso. Não se sabia do valor, mas falava-se disso. Quer dizer, nós estamos diante de muitas pessoas que sabem desse fato.